Bom, queridos, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 20. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Quem achou diz amém. Esse livro é meio difícil de achar, mas está aí depois de Gênesis. Capítulo 2, versículo 20. Quem achou? Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Senhor, é a tua palavra, ela é viva, poderosa, eficaz. Que seja a palavra de graça, Pai querido. Que seja uma palavra que traga, Senhor, alegria ao nosso coração. Nós abençoamos a tua igreja e ministramos, Senhor, que a verdade venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, eu vou estar replicando parte das falas da nossa ministra da família, dos direitos humanos. E eu ouvi boa parte do que eu estou ministrando aqui, dessa pastora. Eu confesso que não ouvi a mensagem toda, ouvi só uma pequena parte, mas falou tanto ao meu coração. A Bíblia fala que Jesus enviou 7 cartas às 7 igrejas, e essas 7 igrejas existiram neste contexto, mas essas cartas também foram cartas proféticas, cartas que deveriam curar toda a igreja do Senhor por todos os tempos. Algumas delas retratam alguns perfis da igreja em dados momentos, e elas todas falam de características que devem ser cuidadas na igreja. E numa dessas cartas, o Senhor manda dizer ao pastor: eu tenho contra ti que você tolera Jezabel. Quem é Jezabel? Jezabel é uma mulher que viveu há alguns anos atrás e que ela foi um domínio maligno no reino do rei Acabe. Ela era esposa de Acabe, e essa mulher, Acabe era um rei bonzinho. Ele deveria assumir um lugar de autoridade, mas ele deixava Jezabel, e Jezabel era uma mulher terrível. Acabe teve experiências com Deus, Acabe teve momentos em que Deus realmente falou e abençoou a vida de Acabe, mas Jezabel, sua esposa, foi uma mulher terrível, terrível. Ela procurou matar os profetas do Senhor, ela perseguiu Elias, o grande profeta. Ela falou que iria mandar matar Elias mesmo depois de cair fogo do céu, mesmo depois de Deus abrir as janelas do céu e derramar a chuva. Ela foi uma mulher terrível. Mas essa mulher é retratada em Apocalipse novamente, porque aqui já não é mais a figura, a pessoa de Jezabel, mas a figura do principado que operava por detrás dessa mulher. Havia um principado maligno, terrível, que operava para tirar a dominação do reino de Israel. Jezabel é um principado que quer calar o profético. Jezabel é um principado que quer calar a boca do profeta Eliseu, que quer calar a voz de Deus. E aqui em Apocalipse ela aparece como uma mulher que se desprofetiza, uma mulher que quer ter a preeminência de falar em nome de Deus e silenciar a voz de autoridade que era do anjo da igreja, que era do pastor. E é interessante que Jezabel não aparece, não figura mais como uma pessoa, mas como um principado. E eu estava ouvindo um pastor, é um pastor que eu admiro muito, ele é um pastor de uma igreja batista brasileira. Quando a gente fala de batista brasileira, nós estamos falando de 2 convenções. Existe a Convenção Batista Brasileira, que são aqueles batistas que não creem no Espírito Santo, que não creem, melhor dizendo, não creem no Espírito Santo, não creem no batismo do Espírito Santo.
Eles creem que todo crente tem o Espírito Santo quando se converte. E foi de lá que nós saímos e formamos os batistas nacionais. Então, os batistas brasileiros são muito bons crentes. E eles têm um culto assim muito tranquilo, geralmente com uma harpa. Eles têm um culto com barulho bem leve. E eles são muito tradicionais. Cuidam muito da liturgia, tem prelúdio, tem pós-lúdio. A igreja é toda muito organizada. Mas eles não dão liberdade para o mover do Espírito Santo, para orações em línguas, para levantar as mãos. Eles não dão muita liberdade. Bom, este pastor era desta igreja há muitos anos atrás. E ele foi enviado para uma igreja em Marília, uma cidade pequena no estado de São Paulo, onde inclusive esteve o pastor Romeu. E quando ele chegou nessa cidade, nós sabemos que havia uma cultura de que o evangelho não crescia em cidades pequenas. As cidades pequenas estavam debaixo de uma dominação religiosa muito forte e ela não crescia. E essa cidade, além da dominação que já tinha religiosa, ela também era dominada por uma cadeia de formação de centros espíritas. Era conhecido como uma das cidades mais espíritas do Brasil. E ele chegou ali, aquele pastor tradicional, e ele estava pregando em uma reunião de pastores, dizendo: nós vamos crescer, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, Marília vai ser do Senhor Jesus. E ele estava pregando para um grupo de pastores, então um pastor levantou e falou com ele assim: Domingos, você está doido? Para de falar besteira. Isso nunca vai acontecer em Marília. Igreja não cresce neste lugar. Ele disse que ele nunca tinha sido interrompido em uma pregação, ainda mais por um pastor, dizendo que aquilo não ia acontecer. Bom, e ele disse que então chegou em Marília, já tinha sido chamado de doido, e ele chegou em Marília e reuniu a igreja dele, e preparou todos eles para trabalharem com grupos pequenos, preparou todos eles para trabalharem com células, e ficou se organizando e trabalhando com eles até a meia-noite. Quando foi meia-noite, ele foi para casa e ele começou a orar. Bom, ele era um batista brasileiro, mas com uma experiência profunda com o Senhor Jesus e uma experiência profunda com o Espírito Santo. Até hoje ele é batista brasileiro. E o que aconteceu? Ele então diz que quando ele estava orando meia-noite, ali na casa de um irmão, ele estava hospedado num quarto, ele, as crianças, a esposa, e ele disse que foi orando e tal, e ele ouviu passos tão fortes que afundavam o chão. Ele ouviu passos tão pesados que parecia que estava afundando o chão. E então ele viu o principado que atuava em Marília, um demônio enorme, com toda uma corja de demônios. Ele disse que ele tinha cara de leão, os dentes de leão, cabelos de mulher, aquele principado enorme chegou perto dele, e ele disse que apontou o dedo para ele assim, e quando ele apontou o dedo, ele disse que o dedo dele encostou nos dentes dele. Inclusive na mensagem falou assim: não sei se você acredita nessas coisas não, e para mim não faz nem diferença se você acredita ou não acredita também. E ele colocou o dedo e disse para ele: você está destruído pelo poder do nome de Jesus. Ele disse: saiu fogo, e aquele demônio desapareceu. E ele combateu com esse principado muito tempo nessa cidade. Então, esse principado veio e arrancou a prateleira do irmão, jogou no chão, caiu, quebrou tudo, perdeu as compras do mês. E o irmão falava: pastor, o que aconteceu? Ele ajudando a juntar os cacos. Ele disse: como eu vou falar para um batista brasileiro que o capeta derrubou o estante dele? Como é que eu vou falar esse negócio? Bom, essa igreja hoje, já passaram por Marília 19 mil pastores que foram treinados. É uma igreja hoje com 7.500 membros. Todos os anos eles fazem, antes faziam 2 ou 3 vezes, agora faziam uma vez só, um trabalho chamado Imersão, onde eles convidam pessoas de toda parte do planeta, ou melhor, deixam em aberto nas redes sociais, e eles bancam financeiramente para os pastores que não podem pagar. Pelo menos 300 pastores vão para lá e tem estadia e alimentação e o curso totalmente de graça. Esse pastor é um visionário, um pastor baixinho, simples, visionário, um grande homem de Deus. Bom, mas se Marília tem um principado desse nível para guerrear por uma cidade, e diga-se passagem, a menor divisão de Deus é uma cidade, Jerusalém e Samaria para os confins da terra. Se Marília tem um principado lutando pela cidade, imagine os principados que lutam por nações. Imagine a guerra da igreja.
E eu queria falar um pouquinho hoje sobre toda essa conjuntura de guerra espiritual. Porque às vezes a gente, como crente, vai se tornando tão religioso que nós até nos esquecemos de que existe uma guerra. E começamos a tratar as coisas todas naturalmente. Houve um tempo em que os crentes espiritualizavam tudo. E houve um tempo em que os crentes pararam de espiritualizar e acharam tudo natural. Todos os dois são errados. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Ele discerne o que é natural e ele discerne o que é espiritual. E este texto que nós lemos lá diz que, olha, eu vou tratar com Jezabel, eu vou colocar numa cama enferma, eu vou tratar com os que se prostituem com ele se eles não se arrependerem, e eu vou tratar com os filhos de Jezabel. Mas a Bíblia não fala muito dos filhos de Jezabel, não. Mas tem um texto que conta a história de uma filha de Jezabel. Quem foi essa filha de Jezabel? Que mulher é essa? Bom, o texto está aqui em 2 Reis 11. Também vai aparecer em 1 Crônicas ou 2 Crônicas, não tenho certeza, mas acho que 1 Crônicas 22. Olha o que diz aqui sobre esta filha de Jezabel. Ela era filha de Jezabel. Jezabel reinava em Israel, junto com o rei Acabe. Em Judá estava reinando Josafá. Então ela se casou com o filho, ela casou a filha dela, Atália, que significa que o Senhor é alguma coisa maravilhosa, o nome é bonito. Casou com o filho desse rei para tentar unificar o reino, ter aliança entre Israel e Judá. Lembre-se que nos tempos do rei Saul, a nação de Israel se dividiu em 2 grupos, o reino de Israel e o reino de Judá. Agora, essa Atália, ela vem lá de Israel, que se tornaram os samaritanos, que foram presos pela Síria e se tornaram judeus de meia tigela, porque foram misturados com outros povos. Não fala com eles que eu falo isso para vocês não, tá? Porque até agora não tem nenhum judeu que tem raiva de mim, pode ser que a partir de agora. Então, essa mulher, ela era desse reino e veio e se casou com o rei de Judá. Ela teve um filho, e o filho dela morreu. O filho dela era rei. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que era o rei que morreu, tá? Essa Atália é a filha de Jezabel, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Olha aqui a filha de Jezabel. Jezabel persegue o profeta, Jezabel mata o profético, Jezabel destrona os reis, Jezabel não entende autoridade, Jezabel é o símbolo de um principado maligno para destruir uma nação. E quando você vai olhar para a filha dela, olha quem ela é: matou os netos, matou os filhos do filho dela, matou toda a linhagem real. Olha que gracinha o filho de Jezabel. Um principado terrível de destruição. E um principado que quer impedir a sucessão ministerial. Neutralizou o reino de Acabe. E agora quer neutralizar a chegada dos reis nos tronos. Matou toda a descendência, perseguiu e destruiu. Por que eu estou falando disso? Porque existe uma ação demoníaca para que o evangelho que chegou em você não alcance as suas gerações. Não toque os seus filhos. Para que o evangelho que chegou em você não chegue à próxima geração. Os pecados que você venceu, o diabo quer devolver na pessoa dos seus filhos. As lutas que você venceu, o diabo quer trazer de volta na história dos seus filhos. E se puder piorar e piorar muito, ele quer fazer isso. Mas Joseba, filha do rei Jeorão, era tia dessas crianças. Irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, neto dela, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, num quarto, e o escondeu de Atália, e assim
não o mataram. E Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. E Atália reinava na terra. Ela não era daquela terra, ela não tinha direito de reinar, ela estava reinando. No 7º ano, mandou Joiada chamar os centuriões, com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e o juramentou na casa do Senhor, e lhe mostrou o filho do rei. Quando passou 6 anos, o menino estava com 7 anos, porque pegou ele bem criancinha, o sacerdote Joiada, que criou ele escondido por 6 anos na casa do Senhor, ajuntou os capitães, ajuntou os levitas, ajuntou os heróis daquele lugar e falou: olha aqui, tem o filho do rei, tem alguém para reinar na nação. É muito importante você saber que a autoridade é algo tão forte, tão sobrenatural, que quando ela está pousada sobre uma criança, ela muda tudo. Agora, capitães, generais de guerra, toda uma nação, sacerdotes, estavam ali olhando para aquele menino com toda a esperança e se inclinando a ele, dizendo: viva o rei. Bom, na mensagem da Damares, ela começa a falar um pouco, e eu depois vou ler um pouco mais do texto, que o mundo se tornou um lugar perigoso para as nossas crianças. Atália, o principado filho de Jezabel, o principado maligno que destrói famílias, o principado maligno que destrói autoridades espirituais, o principado maligno que neutraliza os presidentes da república, que torna o país sem recurso, que destrói nações, que não trabalha no barraco, mas que trabalha lá no governo, para que lá na casa, lá no barracão, lá na casa mais simples, ou mesmo lá na mansão, os filhos não estejam seguros, estejam sendo tocados pela promiscuidade, tocados pela mão de Satanás, tocados por uma internet maligna, tocados por toda sorte de perigos. Atália está operando, querendo destruir e matar a nossa família, a nossa descendência. E se matar a nossa descendência, mata o nosso evangelho. Vencer o evangelho nas nossas crianças. Vencer o evangelho na nossa casa. E o mundo se tornou um lugar perigoso demais. E não há lugar de segurança. A escola não é mais seguro. A escola não é mais um lugar seguro para os nossos filhos. Os nossos filhos não podem mais brincar nas ruas. Os nossos filhos não podem mais se divertir, porque os lugares se tornando perigosos. As pessoas chamam uma criança e falam: vem cá, e joga dentro de um carro. Rouba a criança. Isso tudo é um ataque do diabo. Mas existem coisas ainda mais perigosas, para que os nossos filhos não alcancem o seu destino, para que não alcancem o lugar de autoridade que Deus nos colocou. Diga-se de passagem, só as crianças ainda possuem nela todas as fases da vida. Nas nossas crianças estão a delícia da infância, os sonhos da adolescência, o vigor da juventude, a responsabilidade da vida adulta, a alegria e a experiência da velhice, a sabedoria e a fragilidade das idades mais avançadas. Talvez uma pessoa adulta tenha todas essas fases nela já passadas, mas só criança vai ser tudo ainda. Só a criança ainda vai assumir lugares, liderança, autoridade. Os meninos de 9, 10 anos serão os nossos jovens de 20 daqui a 10 anos. Eles estarão sentados aí ouvindo a mensagem, decidindo o evangelho, decidindo o que vai ser dos avivamentos, do que foi plantado, das construções. Eles vão decidir. Eles vão dar o destino. Daqui a 10 anos, uma década, que vai voar, os nossos filhos vão estar aí no nosso lugar.
ou vão estar lá fora, porque Atalha os tirou do caminho do seu destino. Tentou interromper o seu destino. Neste lugar de completa incerteza, o único lugar seguro é a casa do Senhor. Na casa do Senhor havia protegido o menino. Na casa do Senhor havia um menino seguro. Na casa do Senhor havia um menino recebendo destino. Na casa do Senhor havia um menino recebendo autoridade, sendo direcionado para o seu futuro. O único lugar seguro na casa do Senhor. O único lugar seguro. E a palavra do Senhor continua contando a história. Diz que Joiada preparou tudo, deu ordem dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. Uma terça parte de vocês que entra no sábado fará a guarda da casa do rei. Os levitas foram convocados e diz: quem está largando serviço não larga mais. A outra terça parte estará à porta sul, e a outra terça parte à porta de trás das guardas. Assim fareis a guarda dessa casa, afastando a todos. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto do rei. Não vai sair de serviço mais. Levita que estava trabalhando na obra do Senhor, mas agora tem uma missão maior. Pega a espada. Nossos filhos estão em perigos. Agora nós não vamos mais fazer os sacrifícios, não é o momento de orar. Nós vamos proteger o futuro dos nossos filhos. Peguem as armas, cerquem a criança, guardem a criança. Rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos. Aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. Lá na casa do Senhor, os escudos e as lanças do rei Davi estavam como troféu, estavam guardados como parte da história, mas alguém está na hora de pegar de novo. Pega os escudos de Davi, pega as lanças de Davi, para declarar o que o Senhor tem dito, que haverá uma descendência, que da descendência de Davi virá o Messias. A descendência dele não vai acabar. A história não vai ser destruída por esse principado. Vão lá, isso não é monumento. Isso não é trabalho artístico. Põe na mão dos guardas, tempo de lutar. E eles foram lá e pegaram todas as armas que estavam guardadas na casa do Senhor. E os guardas se puderam cada um com as armas na mão, desde o lado direito, o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei, lhe pôs a coroa, lhe deu o testemunho, e fizeram o rei, e o ungiram, e bateram palmas, e disseram: viva o rei! Atalha, ouvindo a voz da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume. E os capitães e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, tocavam trombetas. Então Atalha rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição! Meu Deus! Ela olhou e falou assim: isso é um golpe, estão dando golpe, golpe, golpe. Porque não tem mais lugar seguro para os nossos filhos. A forma de destruir o futuro da nação foi destruindo a escola. Agora ninguém mais toma bomba. É uma leva de gente que não precisa saber, só precisa passar. Começou aí. Parecia uma boa notícia. Não, os meninos vão ter progressão. Todo mundo vai progredir. O que eu vivi na quinta série, ninguém vai viver. 3 bombas na quinta série. Não. Você não vai ficar na quinta série, vai progredir. O mesmo Alimalo progredindo. Se eu não estava entendendo X e Y naquela época, imagina na 7ª, o que eu ia entender. E quando chegassem as pessoas progredidas, que mal sabiam ler, e como eles falam, os analfabetos, esqueci o termo que eles usam, que diz que leem, mas não interpretam. Quem lembra o que é esse funcional? Poxa, vocês estão demais, hein? Eles iriam entrar na casa dos pensadores para aprender a pensar.
o que os pensadores queriam que eles pensassem. Tudo armado para nenhuma criança ter possibilidade de assentar no lugar de autoridade. Um principado maligno para que ninguém chegasse no lugar de autoridade. Para que todas as crianças fossem neutralizadas. Para que a nossa geração não tivesse armas, nem sequer para entender contexto, nem para fazer leitura de contexto. Diz que Jacó casou com Lia, casou enganado porque ele era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Diz que o verdadeiro analfabeto não é o que não sabe ler, é o que sabe não ler. A coisa mais triste é a gente viver a vida sem saber fazer leitura de contexto. Passar pela história sem fazer leitura. E aí hoje nós não vivemos mais em torno da verdade, vivemos em torno do discurso. Quem fizer o melhor discurso leva. E a verdade pouco importa. Pouco importa. É nesse tempo que Deus chama a igreja, baluarte da verdade, chama a igreja, ministros da verdade, chama a igreja, luz do mundo, sal da terra, gente que sabe interpretar, para fazer uma leitura coerente e dizer assim, nossa casa não vai ser tocada pelo modismo. Porque se você fosse norte-americano, nos foi ensinado que seu filho não ia ser mais nem ri nem xi, ia ser it. Coisa. Nem ele nem ela. Coisa. E quando eles empurrassem ela nos lugares onde não pensam, e chegasse aos 18 anos, ele ia decidir. Ele foi ensinado a não pensar, foi ensinado a só progredir, foi ensinado a não ter nenhuma meritocracia, foi ensinado que não tinha nada. Mataram as crianças sem que elas fossem sepultadas. Mataram a mente, mataram o governo, mataram a inteligência, mataram o progresso, mataram o futuro. O pastor hoje está pregando sobre política. Não, a Bíblia, é a Bíblia que prega. A Bíblia que fala que Deus ia mandar um rei para nós. Rei é governo. É a Bíblia que diz que Deus nos criou e falou assim, governa a terra. É a Bíblia. A maior parte dela é assim. E sabe, queridos irmãos, aquele menino começou a reinar. E diz a Bíblia que ele foi um excelente rei, enquanto Joiada viveu. Enquanto estava vivo na figura de Joiada, uma igreja viva, uma igreja que se envolve, uma igreja que toca o social, uma igreja que não se restringe às quatro paredes, uma igreja que não se limita, mas que protege os filhos, mas se incumbe de colocá-los assentados no reino. Porque não é só para proteger as crianças, não é para fazer uma bolha, é para dar destino. É para preparar para o tempo de autoridade, para o tempo de governo, para o tempo de coroa. Essa é a missão da igreja. Agora, eu vou ler com vocês, por isso eu falei que era uma mensagem tão misturada, que provavelmente vocês iam falar, o pastor hoje não se organizou muito não. Lucas, capítulo 14, versículo 25, você não precisa ler, se não quiser, mas também se o pastor ali quiser jogar aqui na parede, essa parede fala. Eu me lembro daquelas frases, né? Se esse muro falasse, essa parede fala, de vez em quando. Versículo 25. Jesus está fazendo alguns discursos e ele está transitando e uma grande multidão está seguindo Jesus. Ora, ia com ele uma grande multidão, não apenas uma multidão. Não estava seguindo Jesus uma multidão, mas uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhes, poucas vezes Jesus se dirigiu às multidões. Todas as vezes que Jesus olhou para as multidões, ele falou com os discípulos. O sermão profético pregado lá em Mateus, no capítulo 5, o sermão da montanha, diz que as multidões cercaram Jesus, ele subiu na montanha, assentou-se. Achegaram-se a eles os seus discípulos e passou a ensinar-lhes, não fala ensiná-las, multidões, nem a ensiná-la, multidão, mas fala ensinar-lhes, dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito. Todas as vezes que Jesus olhou para a necessidade das multidões,
ele falou com os discípulos. A Bíblia diz que ele olhou para as multidões e eles eram como ovelhas que não têm pastor, e ele ficou tão constrangido por isso, e ele sentiu tanto que ele olhou para os discípulos e disse: olha, a seara é grande, ceifeiros são poucos, rogai ao Senhor da seara para mandar mais trabalhador. Ele não olhou para as multidões e disse: olha, eu vejo vocês, fico com tanta misericórdia. Ele se dirigiu aos discípulos. Uma das poucas vezes que Jesus se dirige às multidões está aqui, nesse texto. Ele parou, talvez indignado com aquela multidão seguindo a Jesus. Ele já tinha dado a elas umas palavras duras, já tinha dito: vocês estão me seguindo por causa de pão. Eu multipliquei os pães e agora vocês ficam atrás de mim por causa de pão. Vocês têm coisas melhores para me seguirem. Ele olha para as multidões: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que vierem conheçam e escarneçam dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se os com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus se volta para a multidão e fala, e parece que há uma indignação nele. E ele começa a dizer: olha, existem algumas condições para ser meu discípulo. Ele não estava falando isso para um modelo de discipulado que nós temos aqui na igreja. Ele estava falando isso para um conceito profundo de que conversão é se tornar um discípulo de Jesus. Ele estava falando isso para cada um de nós, porque toda pessoa que se converte para se tornar um discípulo. Não uma forma, nem um modelo. E ele disse assim: bom, vocês precisam aprender a fazer cálculo. Dá para fazer a torre, dá para ir para a guerra, calcula direito. E Jesus estava ensinando mais ou menos isso. Imagine que um ateu fale comigo: pastor, eu não creio em Deus, e eu creio que a gente vai morrer e nada vai acontecer, nós deixamos de existir. Eu falo: não, nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno, mas nós vamos continuar existindo. Ele diz: pastor, não acredito nada disso, eu sou ateu convicto. Eu digo para ele: então faça as contas. Faça o cálculo da sua decisão. Se você estiver certo, eu estou errado. Se eu estiver certo, você está errado. Agora, se você estiver certo, nós vamos morrer e vamos deixar de existir. Não faz a menor diferença. Se eu estiver certo, calcula o peso dessa decisão que você tomou. Você vai passar uma eternidade longe de Deus. Não dá para viver a vida sem mensurar os custos da nossa decisão. Não dá para passar pela vida sem medir e sem pensar. Jesus falou: vocês precisam fazer o custo. Agora, por outro lado, quando Jesus falou isso, ele não estava falando sobre salvação. Ele estava falando que existe uma decisão a ser tomada: ser multidão ou ser discípulo. E que existe uma responsabilidade e que precisa ser feita uma conta. Jesus está dizendo o seguinte: se você quiser estar na igreja e ser só uma multidão, multidão não tem nome, multidão é impessoal, multidão, todo mundo é ninguém. A Bíblia diz que as multidões estavam tocando em Jesus, Jesus falou assim: quem me tocou? Pedro falou: Senhor, está todo mundo te tocando? O Senhor está perguntando quem? Negando todos. Uai, Pedro disse que era todo mundo e todo mundo disse que não foi ele. Pedro falou: está todo mundo, Senhor. E todo mundo falou: não, está não. Eu, por exemplo, não toquei de jeito nenhum. Eu não estou nem perto. Multidão é assim, todo mundo é ninguém. Para o lado que um corre, corre todo mundo. Jesus falou assim: não escolha ficar no lugar de multidão. Não passe pela existência como multidão. Não seja um número perdido do computador de Deus.
Não fique no meio de uma massa. Você precisa escolher ser discípulo, porque discípulo tem nome, é caracterizado, está seguindo, é conhecido do discipulador. Você precisa querer um relacionamento mais profundo. Então, se você escolher ser uma multidão, não pense você que quando Jesus coloca o preço de ser discípulo, Ele está excluindo o preço de não ser. Se o preço de ser discípulo é tão alto, que você tem que escolher perder sua própria vida, negar-se a si mesmo, aborrecer pai, aborrecer mãe, aborrecer irmãos, imagine o preço que você precisa escolher, que você vai pagar, por escolher, não, eu quero ser só uma multidão. Jesus falou assim, eu quero no céu, eu quero ao meu lado, não que você vai perder a salvação por causa disso, mas aqueles que eu conheço, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. É com esses que fazem a conta e que pagam o preço que nós vamos colocar para reinar. Gente que vai mudar a nossa nação. É só com gente que escolheu não ser multidão, escolheu ser discípulo de Jesus, que nós vamos colocar no lugar de autoridade pessoas que vão fazer a diferença. É só com gente comprometida com o reino que nós vamos proteger direito e de verdade a nossa sociedade. Por que você está pregando isso, pastor? Porque a partir de agosto, primeiro final de semana de agosto, nós vamos começar aqui na igreja um espaço onde todo mundo vai poder servir como alguém que é um discípulo de Jesus, que é um crente de verdade. Todo mundo. Nós vamos abrir para, em 8 semanas, ter na igreja vários ministérios. Nós vamos ter trabalho de casais, nós vamos ter curso para diáconos, nós vamos ter curso para liderança. Diga-se de passagem, quem lidera uma célula é um herói, que sai da casa dele para investir na casa do Senhor. Nós vamos investir nesses líderes, nós vamos ter curso de finanças, nós vamos ter curso de noivos, nós vamos ter curso para pessoas feridas, casais feridos, mapeamento espiritual, nós vamos ter cura interior, nós vamos ter todo tipo de curso, curso sobre saúde. Vamos procurar quem pode nos ajudar nisso para tratar do nosso corpo físico, porque o corpo é o nosso veículo. Se o veículo parar, o espírito não vai adiantar funcionar. Por que eu estou pregando essa mensagem? Porque a responsabilidade é nossa. Porque existe um principado para destruir o nosso futuro, a nossa família, a nossa história, e só a igreja está qualificada. Eu sonho com o dia em que as pessoas vão dizer assim, Deus me chamou para ser missionário. Nas escolas públicas. Deus me chamou para ser professora, para ser professor. Porque se Deus te chamar para essa área, você não precisa nem correr atrás de quem você vai ensinar. O Estado coloca lá para você. Se Deus te chamar para essa área, você não precisa se preocupar não, porque a manutenção vem dele. O salário não vai ser muito não, mas se você encara como missão, você vai ter um salário. Se você não for para a escola dizendo assim, infelicidade, tem que assumir lá aquele monte de menino, minha cabeça não está aguentando, mas dizendo, Deus, muito obrigado. Porque quando Paulo estava preso, ele falou assim, olha, eu me alegro porque eu já preguei para toda a guarda pretoriana, porque eu tenho uma plateia em cadeias. Eles estão presos. Ele falou, não sou eu que estou preso, não, eles estão presos a mim. Eles têm que ficar me vigiando. Eu prego para todos. Paulo nunca se viu numa função desconfortável. Ele disse assim, esse pessoal da guarda pretoriana está sofrendo comigo. Eles vêm me vigiar e o evangelho neles, evangelho neles, evangelho. Toda a guarda pretoriana já ouviu. Todos. Os que não gostam, pedem revezamento, pelo amor de Deus, manda outro, pelo amor de Deus. Esse Paulo fala demais, manda o outro e ele evangelismo nele, evangelismo. E todos eles ouviram de Jesus. Eu sonho com um dia que as crianças serão tão importantes para a igreja, que tem gente dizendo assim, eu abro mão, até de sonhos, para tocar as crianças. Hoje as crianças estão indo para a escola e muitos delas estão voltando com diagnósticos corretos, mas muitos voltando com diagnóstico incorreto. Dislexia, hiperatividade, hiperativismo, e mais um tanto de doença que a gente coloca neles e que não sai mais.
Porque a coisa mais fácil que tem é rotular a criança, porque tira a responsabilidade de quem ensina. Quando eu rotulo a criança, e às vezes é de chinelia, está precisando de uma chinelada na poupança. A maioria das doenças das crianças estão nos pais, que vivem aí com a síndrome do imperador. O filho é mais fotografado até fazer 1 ano do que a gente foi fotografado em toda a nossa vida. Você vai procurar suas fotos de infância, você encontra 3. Uma foi pego de surpresa, você está assim, ó. Aí você vê os meninos. Olha, vou postar o cocô que ele fez, verdinho. Tudo que o menino faz. E os pais dominados e manipulados por uma criança de 3, 4, 5 anos. Domina todo o ambiente e manipula toda a casa com 4, 5 anos. E os pais, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Meu Deus. Se você não souber o que faz com ele com 4 anos, e quando ele tiver 14, 15, entrar para o quarto com 10 e ser doutrinado pela internet, e quando ele sair de lá, você fala assim, quem fez isso no seu cabelo? Que figura é essa no seu braço? Onde você arrumou esses arames no nariz, menino? Quem é você? Cadê meu filho? Às vezes nem está assim por fora, mas por dentro está. É hora de nós nos levantarmos e dizer, em nome de Jesus, esse principado não vai operar. Outra coisa, irmãos. Hoje o Brasil está se manifestando. E nós já até perdemos pessoas porque eu falei aqui do Bolsonaro. Bom, se eu falei dele como candidato e perdeu, pelo menos agora eu posso falar dele como presidente, a Bíblia manda honrar toda a autoridade. Deixa eu te contar um negócio. Quando ele foi eleito, havia no Brasil uma palavra que você já ouviu. Político é tudo igual. Político não vale nada. Político é ladrão. E um dia apareceu um homem que eles disseram, ele não. Pega tudo de ruim. Político é tudo igual. Ele não. Político é tudo ladrão. Ele não. Servia qualquer um para o Brasil, menos ele. Ele não. Esse moço me chamou a atenção. Falei, uai, ele sim. É esse que eu tô... É diferente? É o patinho feio? É. Eu estava procurando alguém diferente. E agora ele está lá, lutando contra todo o Congresso, porque no nosso governos anteriores, a governabilidade tinha preço. Qual cargo? Quanto de propina? E ele disse não. E toda a mídia tentando crucificá-lo. Dobre os seus joelhos. Lembre-se de orar. Eu vou almoçar e eu dobro, eu fecho meus olhos, baixo minha cabeça. Falo, Senhor, abençoa. Abençoa esse alimento. Abençoa os meus líderes, pastor Eiber, pastor Andréia. E abençoa, Senhor, o nosso presidente. Porque pela primeira vez, a gente sente na política, tem um sentimento de paternidade. Primeira vez que a gente tem vontade de vestir uma camisa de político e falar assim, eu vejo um herói. Porque o nosso herói, o último herói na política, foi um sonegador. Disse, não aguento pagar 20% de imposto. Hoje nós estamos pagando 40 e tantos por cento. Foi Tiradentes. Agora apareceu algum. O brasileiro é patriota, irmão. O brasileiro é bom. Quer encontrar um brasileiro bom? Ou encontra um que mora nos Estados Unidos. Ele está lá, ele segue as leis, ele anda direitinho, ele para na estrada, ele tem a mesma cultura. Nós só estamos numa cultura que precisa ser mudada. E os brasileiros, quando chegava a época de Copa do Mundo, vestiam de verde e amarelo. Eles são patriotas. Mas nós só podíamos celebrar os nossos heróis no campo ou na quadra. Hoje nós podemos celebrar alguém que está fazendo alguma coisa lá em cima. É hora da igreja acordar. Acordar e orar. Acordar e orar, porque nós temos pela primeira vez um presidente que dobra os joelhos diante do Senhor Jesus e fala, nós precisamos do Senhor. Acordar e orar, porque a Thalia ainda quer matar, quer destruir. E sabe como é que ela vai destruir? Destruindo o menino que sentou no governo. Talvez ele não seja nem um cristão. Para nossa vergonha, nós não conseguimos produzir um presidente que temesse a Deus no nível que nós esperávamos que temesse. Mas ele chegou lá, com o temor de Deus no coração. Não faz uma confissão evangélica, mas chegou lá com o temor de Deus no coração. E a igreja precisa abençoar e se comprometer por orar por esse homem. Orar pela nossa nação.
Quando a Coreia do Sul começou a se converter, e as igrejas foram se tornando maiores, eles se levantavam todos os dias às 4:30 da manhã, ou melhor, 4:30 já estavam na igreja. E a primeira oração deles era pelo país. O país era tão pobre que disse que não tinha nenhuma folha nas árvores, porque eles comiam todas as folhas que davam nas árvores. Tão pobre. E eles ressuscitaram os rios que estavam mortos, oraram pelos rios, desviaram o esgoto, começaram a fazer obra onde não faz voto, mudaram a Coreia. Hoje você vê os prédios lindos, maravilhosos, igrejas. Igrejas. A Coreia mudou completamente. Sabe por quê? Porque o evangelho muda. Nós temos uma oportunidade como nunca antes, e nós estamos numa guerra. Se por Marília o pastor encontrou um principado, imagine pela nossa nação, por todas as nossas crianças, por todos os nossos filhos. É tempo de guerrear pelo nosso Brasil. É tempo de lutar pelas nossas crianças. É tempo de lutar pela nossa casa. Mas eu vou dizer para você com sinceridade, além de orar pelos filhos que são dentro da sua casa, ore por quem está sentado no trono. Porque senão você põe ele atrás das grades, protegido dos filhos dos outros, que não estão cobertos de oração. Mas mais cedo ou mais tarde eles se encontram. Encontra aquele que sai com uma arma na mão para roubar, porque não tem o que comer, com o seu filho que foi criado para ser uma bênção. Favela, filhos criados sozinhos, são responsabilidade nossa, igreja do Senhor. Porque eles não estão excluídos do mundo. Eles fazem parte da realidade nossa e dos nossos filhos. E nós precisamos mudar a nação. Nossa missão é maior, vai para além de nós. Nossa missão é com o reino. Quando você cuida das crianças, você está cuidando do reino. Quando você guerreia espiritual, você está lutando pelo reino. Quando você entende o mundo espiritual, você está lutando pelo reino. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Porque se nós não entendermos, nós corremos o risco de ver Atalha reinando para o resto da vida. Sabe como é que termina a história de Atalha? Ela foi morta. E não foi contada entre os reis de Israel. Ela foi uma usurpadora. Um principado, tomando um lugar de autoridade que não lhe pertencia. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar. Deus não nos disse assim: em ti serão benditos todos os templos da terra. A bênção não é para morar dentro desse prédio, irmãos. Aqui a gente reúne só para ser treinado. Nossa missão está lá fora. Cada criança na rua, cada morador de rua, cada dependente químico, cada pessoa dessa é responsabilidade nossa. Nós não somos pastores de um prédio, somos pastores de uma cidade. Nós não somos igreja para um prédio, somos uma igreja para a cidade. Problema nosso se alguém está preso no álcool. Problema nosso com quem está lutando para ficar com a família, mas preso na prostituição. Problema nosso com aqueles que estão amarrados na pornografia, não conseguem sair do site pornográfico. Problema nosso. Nós somos a igreja. E a gente vence muita coisa no mundo espiritual. A gente vence muita guerra de joelhos. Precisamos voltar a acreditar que tem uma guerra acontecendo. Precisamos voltar a acreditar que tem uma guerra acontecendo e que nós fazemos parte. Fala com o Senhor. Senhor, eu quero entrar nessa guerra. Quero lutar pela minha família. Quero lutar pelas famílias do Brasil. Quero lutar pela nação. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo. Abençoa a tua igreja, Pai. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. Desperta-nos, Senhor. Desperta o nosso coração. Desperta a nossa mente. Desperta-nos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para o nosso vizinho. Abre os nossos olhos para o clamor, Senhor, dessas pessoas que estão nos semáforos.
Abre os nossos olhos, Senhor, para as crianças que estão atravessando as avenidas em troca de alguns trocados, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, para a mãe que se prostitui para pôr um pão na mesa para os filhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para os becos que abrigam os drogados. Abre os nossos olhos, Senhor, para os palacetes onde as famílias morrem de frio emocional. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos para o clamor da mulher que está chorando. Ó Deus querido, pensando na família destruída, para o homem que está chorando. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós repreendemos todo o principado. Nós repreendemos toda a potestade. Nós assumimos o compromisso de viver para o Senhor, Pai. Até por uma coroa trocar. Coloque a mão sobre o seu coração. Há uma decisão a ser tomada. O mês de agosto, o mês de setembro, nós vamos ter 2 meses onde você vai poder exercer ministério. E depois nós voltamos com eles em março, em abril. Eu queria pedir a você que fizesse uma decisão com o Senhor e dissesse: Senhor, eu vou estar fazendo alguma coisa. Eu vou estar no ministério. Eu vou estar buscando cura, ou vou estar sendo mão que cura. Eu vou estar buscando solução para minha casa, ou vou estar, Senhor, sendo solução para alguém. Eu vou estar sendo treinado. Eu vou estar sendo habilitado. Eu vou disponibilizar minha mão para servir, Senhor. Todas as nossas células vão estar envolvidas com isso. Toda a nossa igreja vai estar envolvida com isso. Todos os nossos diáconos vão estar envolvidos com isso. Todo louvor vai estar envolvido com isso. Todo ministério infantil vai estar envolvido com isso. Toda a igreja vai estar envolvido. Uma explosão de milagres. Senhor, eu abençoo a tua igreja. Todos que estão tomando a decisão, Pai, e dizendo: eu não vou ser multidão. Eu não vou estar no bolo, Senhor. Eu não vou estar seguindo ao Senhor à distância. Eu não vou ouvir uma palavra de repreenda. Eu abro mão, Senhor, dos meus motivos, das minhas dores, das minhas dificuldades, dos meus dilemas, dos meus medos, e eu me coloco à disposição para servir. Eu quero me ofertar, Senhor. Eu quero me oferecer, Senhor. Eu quero me dedicar, Senhor, a tudo que o Senhor vai fazer neste lugar, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas mais que isso, as próximas gerações também vão servir ao Senhor. Os drogados vão ser libertos e vão servir ao Senhor. Em nome de Jesus. O mundo só tem esperança. O mundo só tem esperança no lugar onde a igreja pode crer. O mundo só tem esperança se no coração da igreja tiver fé. O dia que nós não pudermos mais crer que o evangelho transforma o drogado, o dia que não pudermos mais crer que o evangelho levanta o paralítico, o dia que não pudermos mais crer que o evangelho restaura as famílias, o mundo perdeu a esperança. A esperança do mundo reside na resposta que a igreja dá. A esperança do mundo reside em gente falando: Deus pode me usar. Eu sou pequeno, eu não sei muito, mas Deus pode me usar. A esperança do mundo reside em uma igreja que não quer ser uma multidão, um amontoado de gente indo para o céu, mas tem gente que diz: Deus vai me usar, vai mudar o meu redor, vai fazer diferença. Haverá um lugar onde você pode servir nesses grupos. Haverá um lugar onde você é útil. Haverá um lugar onde sua palavra será profética. Haverá um lugar onde seus lábios vão funcionar e vão transformar a história. Se eu amo
Deus vai usar o menor. Deus vai usar quem pensa que não pode. Deus vai usar os desvalidos. Deus vai usar os que creem. Deus vai usar para dizer sobre os mortos do mundo que nós trazemos ressurreição. Deus vai usar para fazer clamor por quem não pode clamar. Deus vai trazer na nossa boca a oração daquela mãe que não sabe orar. Deus vai te usar. Deus vai tomar o tímido e colocar palavras intrépidas na boca dele. Deus vai tomar aquele que só chorou até hoje pela sua causa e vai fazer com que chore pela causa alheia. Deus vai te usar. Deus vai tirar os nossos olhos das nossas dores. Deus vai tirar os nossos olhos dos nossos problemas. Deus vai tirar os nossos olhos dos nossos dilemas e vai colocar os nossos olhos no céu, que tem riqueza e solução para todo mundo. E vai colocar os nossos olhos na necessidade do outro. E enquanto a gente ora pelos nossos amigos, Deus transforma a nossa história. Milagres vão brotar ao nosso redor. Milagres vão brotar ao nosso redor. Pessoas que estão nas garras do inimigo serão libertas, livres, 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 livres. Como diz o pastor Sérgio Tomé, quem vier com a faca para te matar, vai voltar com milagre para casa. Vai voltar com salvação. Os seus inimigos serão alcançados pelo amor de Deus na sua vida. Enquanto Jezabel não calar o profético, haverá fogo do céu e haverá chuva. Enquanto Jezabel não tiver autoridade para calar o profético, Deus vai responder com fogo onde precisa de fogo. E Deus vai responder com chuva quando a terra clamar. Enquanto Jezabel não calar a voz profética, pare de falar da sua situação, pare de falar da sua dor, pare de falar dos seus problemas e fale do seu recurso que está no céu. Comece a falar com o céu, porque o céu responde com fogo. Comece a falar com o céu, porque o céu responde com chuva. Comece a falar com Deus, que é Deus poderoso, que dá chuva, que dá pão ao que tem fome e semente para quem semeia. Que dá pão ao que tem fome e semente para quem semeia. Nada vai te faltar. Tem um Deus para bancar as suas palavras. Seus pais não vão morrer sem conhecer o Evangelho. Seus filhos não vão morrer longe do Evangelho. Seus vizinhos não vão ser sepultados e você não vai fazer uma visita de gentileza. Eles serão salvos. Deus não te chamou para viver confortável no domingo, para ir para um bom restaurante depois do culto, mas que cada domingo, além de tudo que Deus te deu, haja uma palavra para o cansado, haja uma visita para o necessitado. Deus te levantou. Não fui eu que te chamei, foi Deus que te chamou. Deus te chamou. Deus quer te usar. Deus te chamou. Deus não te excluiu, não disse eu quero você na multidão. Ele disse eu quero você me seguindo de perto. Quero ouvir o seu nome. Eu estava aqui na igreja. Chegou uma irmã perto de mim e disse: pastor, Deus me deu uma revelação. Falou que é para mandar a gente marchar na nossa casa, marchar pelos nossos, marchar na igreja. Na igreja não falou não, mas eu já tinha feito marchar há poucos dias. Mandou a gente marchar na nossa casa. Eu ouvi a palavra da irmã e falei amém, glória a Deus. Mas eu confesso que eu não fiquei muito empolgado para passar. Não passou muitos dias. Eu acho que ela me falou no domingo. No outro domingo a outra irmã chegou para mim e falou: pastor, nós estávamos orando em casa e Deus nos mandou marchar na nossa casa. Falei: meu Deus, a mesma palavra. É tempo de marchar, irmãos. Eu estava nos pastores e eu falei: vamos marchar. Começamos a marchar lá embaixo. O pastor me abraçou e disse assim: enquanto nós marchávamos, eu ouvi o rompimento de uma marcha enorme de pessoas chegando para a igreja. É tempo de marchar. Deus quer te desenvolver em coisas proféticas. Deus quer te desenvolver em coisas que demandam fé. Deus quer te desenvolver. A gente se sente ridículo dentro de casa marchando pela nossa casa.
A gente pede a igreja para marchar, parece que está incomodando alguns irmãos e provavelmente incomoda mesmo. Vamos marchar, irmãos? Ai, que trem chato. Se nós discernirmos o mundo espiritual, guerreie pela sua casa, marche pela sua casa, marche pelo Evangelho, marche pelas famílias, marche pelo nosso Brasil. Acredita.